Então tem-se a situação de um professor que levanta uma mesa, na qual na mesma existe um livro, que se encontra em iminência de movimento, ou seja, está prestes a se movimentar, mas ainda permanece em repouso. Letra A é exigido que a gente identifique quais são essas três forças que estão presentes nessa situação. A força de número 1 é dita como a força normal, que é aquela que a mesa ela exerce sobre o livro. Já a força de número 2 é a força de atrito, dito como estático, pois o livro está em iminência de movimento, ou seja, ele está prestes a se movimentar, mas ainda não se movimenta. E no caso, é a mesa que exerce sobre o livro, essa força de atrito também. Já a força de número 3 é a força peso, na qual a própria Terra ela exerce essa força sobre a gente, a força de atração dela. No item B se pergunta por que a resultante das forças 1 e 2, que no caso é a força normal e a força de atrito estático, ela é vertical. Brincando com essa ideia de vetores, se encontra então que a força resultante dessas duas forças, a normal e a de atrito, ela é para cima, ela é vertical e para cima, porque ela serve exatamente para cancelar a força peso. Então o intuito dela, dessa força resultante, é anular a força peso. No item C se pergunta qual força anula a força 2, que no caso é a força de atrito estático. Portanto, a força peso paralela à superfície da mesa, que eu chamo aqui de Px, vai ser responsável então por anular a força de atrito estático. E ela é de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Já no item D, se pergunta qual força que anula a força 1. Representado em azul, a gente tem a força PY, que por sua vez está perpendicular à superfície da mesa, e ela tem a mesma intensidade da força normal, porém sentido contrário. Já no item E, se pergunta o que acontece se caso o professor levantar a mesa um pouco mais. Se percebe então que o livro vai cair, mas isso porque a força peso, a componente da força peso, que é dita como paralela à superfície da mesa, que no caso é a Px, ela vai aumentar, vencer a força de atrito estático, fazendo então com que o livro se deslize. Daí a força de atrito estático vai ser diminuída e por fim o livro deve cair no chão.